be very challenging. Whenever you decide that you want to grow, whenever you decide that you want to go to another level, all hell will break loose. Muito prazer, meu nome é Gabriel, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu tô voltando a falar de treino de força. Eu quero desmistificar essa ideia de que treino de força é só fazer repetição máxima, tá bom? Porque aconteceu esses dias, eu tava na academia, tava fazendo um dia de volume, tá bom? Então eu tava fazendo, se não me engano, 10 séries de 10 no desenvolvimento, que é um volume extremamente alto, e uma pessoa que já viu que eu vou lá na academia, já viu o jeito que eu treino, perguntou se eu tinha desistido de treinar força. E eu fiquei assim, não, é por quê? A pessoa falou, não, porque geralmente quem treina força faz repetição máxima. E aí eu falei, tá aí uma ideia para um vídeo, né? Porque isso é uma ideia comum, né? Até no senso comum de gente que às vezes não vai na academia e imagina que para você treinar força, você só consegue fazer através de repetições máximas. E embora exista sim a diferença em treinar com repetição máxima ou com repetições baixas e treinar com repetições altas, principalmente quando está falando de força e hipertrofia, tá bom? Não é porque você treina objetivando, assim, em primeiro plano, que você pode esquecer o outro, ou que você pode deixar de fazer o outro, tá bom? Porque essa pergunta, ou esse desconhecimento perpassa várias áreas do conhecimento, né, relacionado ao treino, tá bom? Eu acho que o primeiro deles quer dizer o programa, ao treino ou a periodização. O pessoal não costuma falar que musculação não precisa de periodizar, mas eu não concordo com isso. Eu acho que isso é completamente errado, isso é um pensamento muito simplista e até falacioso, tá bom? Completamente, se eu tivesse que treinar alguém, eu não faria dessa forma, eu periodizaria sim o treino da pessoa, porque eu acho que para pessoas naturais, a melhor maneira e a maneira mais fácil, mais controlável de você aumentar o músculo é você ficar mais forte. Mas aí o que tem a ver com a repetição máxima? A questão é o seguinte, toda pessoa que treina força, ela não pode fazer só a repetição máxima. Por que pode? Porque é lógico que se eu quero ficar melhor em fazer repetição máxima no supino e eu sou um powerlifter, é isso que, vamos dizer assim, eu gostaria muito de fazer. Gostaria de sempre de ir lá fazer uma repetição máxima e aumentar o peso. Porém, não é assim que acontece. A partir do momento que você passa dessa fase de iniciante, né, que a gente chama, porque sim, durante um período você conseguiria fazer isso, embora não seja mais seguro, que é a fase de iniciante, você não vai conseguir mais. O Louis Simmons, que eu sempre cito aqui no canal, mesmo porque eu admiro muito o trabalho do cara, ele chama isso de lei natural da acomodação, tá bom? Tirando essa fase, vamos ignorar essa fase do começo, tá bom? Que ela é um estado de exceção. Exceção geralmente a gente ignora. Em geral, se você fizer a mesma coisa, o mesmo estímulo, em algum momento vai chegar a lei natural da acomodação, tá bom? Geralmente entre 1 e 3 semanas, mas pode ser até um pouco mais ou um pouco menos, e você vai parar de adaptar o estímulo e vai regredir. Ou seja, sempre que eu vou à academia, eu faço uma repetição máxima no supino com determinado peso, eu posso conseguir aumentar, aumentei um pouquinho, aumentei mais um pouquinho. Na próxima eu já não consigo aumentar, na próxima o peso diminui, por causa da lei natural da acomodação, que é inerente ao ser humano. A gente sempre quer gastar menos energia para fazer aquela mesma atividade. E é por isso que existe a periodização, o programa ou o treino, porque ele acha jeitos de fugir dessa lei natural da acomodação. Cada periodização, cada treinamento, cada coach, cada filosofia, vamos dizer assim, de treino, faz isso de uma forma diferente, tá bom? Algumas, você começa fazendo, por exemplo, 3 séries de 10, vai diminuindo, 3 de 8, 3 de 5, 3 de 3, 1. Isso chama periodização linear. Por que acontece? À medida que você diminui a repetição, o peso que você pode usar aumenta. E quando chega lá no final, a ideia é que você esteja mais forte e vai conseguir mover mais cargas. Tem críticas a isso, mas eu não vou apresentar aqui agora. Como é que funciona de bloco? Em determinado momento, você vai fazer 3 de 6. Você faz isso durante alguns meses, troca alguns exercícios nesse período. Daqui a 1, 2 meses, você vai fazer 3 de 5 e vai mudando. Depois você pode fazer 3 de 3 de novo, 3 de 10, tá bom? Cada bloco vai construir a base para o bloco seguinte. Essa é outra forma, não vou entrar em crítica aqui agora, estou apresentando. O que eu faço, eu acho que é por isso que a pessoa ficou confusa, ele é um pouco menos popular, tá bom? Ele é a periodização concorrente. Ou seja, um dia eu vou utilizar cargas extremamente altas, o mais alto que eu conseguir, absolutamente, assim. E no outro dia, vou utilizar cargas mais baixas, tá bom? O que isso causa? Sempre que você está treinando com uma repetição máxima, uma carga extremamente alta, nesse caso em específico, de acordo com o Louis Simmons, é só com repetição máxima, tá bom? Falha mecânica. Se não conseguir mais fazer a repetição, se você não conseguir realmente fazer 2 repetições, mesmo com a forma ruim, isso é uma repetição máxima. Ela vai gerar força absoluta, que é uma força que só é gerada através de repetição máxima. Isso é essencial para o indivíduo se torne mais forte, apesar de não ser essencial para que você tenha hipertrofia, tá bom? Geralmente as pessoas acham que nem é o ideal. Essa repetição máxima não vai gerar hipertrofia de uma forma tão ótima quanto um volume um pouquinho mais alto, ou seja, um pouquinho mais de repetição. Enquanto você trabalhar com cargas mais baixas, você vai estar trabalhando com força mecânica ou com poder explosivo, que já são coisas diferentes. Você vai estar movendo cargas mais baixas, porém a velocidade que você vai mover essas cargas vai ser mais altas.
Então você tem que controlar isso através da periodização e é para isso que ela serve. E é por isso que a pessoa que treina força não pode só ir na academia e fazer repetição máxima ou fazer 3 séries de 3. Por quê? Pensa no que eu acabei de falar. Eu sei que a repetição máxima ou o volume extremamente baixo, ele é excelente para treinar força, mas ele não é excelente para gerar hipertrofia. O que acontece é o seguinte, o corpo tem um limite, o corpo de todo mundo tem um limite. Então, vamos supor, você tem um músculo de determinado tamanho, tá bom? De determinada forma, ele só vai conseguir ficar forte até um certo ponto. Ele precisa de hipertrofiar para poder ficar mais forte. Um músculo maior, natural, tá bom? Foco na palavra natural, tende a ser mais forte, não necessariamente é, mesmo porque a força também tem um componente neurológico, de técnica, que eu não vou entrar aqui agora. Essa pessoa, vamos supor que ela está com o corpo daquela forma, conseguiu ficar muito forte, mas ela precisa de aumentar o tamanho do músculo para que um pouquinho mais para frente, ou simplesmente no outro dia da semana, ela consiga voltar com a força e continuar aumentando os dois juntos, assim, não um para um, tá bom? O que vai ditar a proporção da força e da hipertrofia é a sua genética e o seu treino, tá bom? Mas, em tendência geral, você conseguiu subir um, você conseguiu subir o outro naturalmente. Então o que acontece? A pessoa que não conhece o treinamento de uma pessoa que pratica esporte de força ou que simplesmente gosta do treino de força, como é o meu caso, ela vai ver as competições, ela vai ver os vídeos no YouTube do ápice do treinamento da pessoa e vai achar que aquilo é tudo que ela faz, mas não é. Mesmo porque geralmente filmar repetição alta é mais filmar repetição alta é mais chato, o pessoal não quer muito mostrar isso. Mas a questão que acontece é essa. A pessoa que treina força, ela precisa de treinar em algum momento da jornada dela, vamos dizer assim. Se é uma pessoa que compete, ela pode planejar isso antes, muito antes da competição ou no meio do caminho, sabe? Aí depende da forma que a pessoa quis periodizar, como eu falei aqui agora. Mas sim, a pessoa que treina força, ela tem que treinar com repetições altas, tá bom? Porque a hipertrofia e a velocidade e explosão geralmente é a combinação de velocidade com força, tá bom? Essas coisas você só consegue praticar com cargas um pouco mais baixas, tá bom? Não só. Essas coisas você consegue praticar melhor com cargas mais baixas, tá bom? Se você sempre estiver fazendo repetição máxima, você vai acontecer menos hipertrofia do que se você fizesse com repetições mais baixas. Isso a gente tem ciência para provar já, artigos recentes comparando. Você pega 2 grupos de pessoas, coloca lá um peso total que elas vão mover durante o treino, mas uma vai fazer mais volume e outra vai fazer menos volume. Você vê que a pessoa que faz menos volume, ela fica mais forte, tem menos hipertrofia, a pessoa que faz mais volume, ela fica menos forte, nesse sentido, forte sendo repetição máxima, e ela tem mais hipertrofia. Então a gente consegue perceber esses padrões, assim. A pessoa que não se interessa por treino de força, ela não precisa de fazer repetição máxima, porque isso não é excelente para gerar hipertrofia. Mas um contra-argumento que eu vejo pessoas apresentando é que fazendo repetição máxima vai te fazer mais forte, vai fazer com que você mova cargas mais altas por mais repetições em comparação a outra pessoa. E isso sim pode gerar mais hipertrofia, tá bom? Então tem esses dois lados da moeda. Por um lado, um impacta diretamente na hipertrofia e outro impacta indiretamente na hipertrofia. E fica aí para você escolher o que você quer pro seu treino, desde que você escolha com consciência e não caia nessa conversa de que musculação não tem que periodizar. Musculação sem periodizar é a mesma coisa de você ir à caça do tesouro sem mapa, tá bom? Você não sabe onde você vai chegar, você não sabe onde você tá, você pode fazer qualquer coisa, você pode fazer errado, você pode regredir se você não souber o que você está fazendo. Infelizmente isso é o que eu vejo acontecer muito nas academias. Eu já vi gente, esses dias pra trás aqui agora, só pra encerrar o vídeo, aconteceu de uma pessoa começar a discutir comigo na academia falando que musculação não tem que periodizar. Eu falei, olha, se você não tem objetivo, se os seus clientes não têm objetivos, o problema não é meu. Eu tenho objetivo, eu quero ficar maior, eu quero ficar mais forte. Então se eu tenho objetivo, eu tenho plano. Se eu tenho vontade, eu tenho caminho, tá bom? Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Esse é um assunto que é muito discutido nas universidades e nas academias no sentido intelectual, vamos dizer assim. Que quando a pessoa vai fazer matéria de musculação, chega lá, o professor fala que não tem que periodizar, você está colocando no aluno uma ideia que não necessariamente corresponde à realidade, não é a única forma de ver a realidade, tá bom? Como eu tenho esse viés do treino de força, eu discordo completamente disso. Eu acho que tem que periodizar sim, porque é a maneira mais fácil de você medir isso, tá bom? Porque se você é natural, você sabe, se eu conseguir ficar mais forte, 99% de certeza eu vou ficar maior. Não sei quanto maior, mas eu sei que vai acontecer em algum momento. Se eu tenho um supino de 90 quilos e eu coloco ele em 120 quilos, é lógico que seu peito, seu tríceps, seu ombro vai aumentar, tá bom? Não tem esse papinho não, de que não é necessariamente vai aumentar. Vai aumentar sim. A questão é, como você acha que eu vou conseguir chegar de 90 a 120 quilos sem periodização? Não vai. Mas aí, tá bom? Cabe a pesquisa da pessoa, a vontade do treinador. Se o cara vai na academia e simplesmente passa meia dúzia de exercício, ele não quer saber se o aluno dele está tendo resultado, o problema
nome, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, deixa aquele joinha. Se você achou interessante essa reflexão e se esclareceu um pouquinho esse mito, se inscreve no canal. Sempre trabalhando com esse tipo de assunto, tá bom? Tentando ir contra os mitos e tentando popularizar aí o treino de força. Espero que ajude você também na sua jornada. Esqueci o que eu falo agora. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito no canal. E se você assistiu até aqui, muito obrigado. Down.